Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Pessoal, já estamos aqui no segundo vídeo dessa série, onde estamos estudando esse tema, o grande conflito. Hoje nós vamos estudar sobre a questão central, o amor ou o egoísmo. Vamos estudar sobre as armadilhas que Satanás tem colocado aí no meio da humanidade para que nos distanciemos do nosso Criador, do nosso Salvador Jesus Cristo. A lição de hoje é baseada no capítulo 1 e no capítulo 2 do livro O Grande Conflito, da escritora Ellen White. Então, esse livro tem perto aí, como o Alexandre colocou na primeira lição, perto de você, em qualquer igreja adventista, temos online, PDF e e-books. Beleza, pessoal? Nós teremos aqui novamente o quarteto completo, feito de 4 pessoas. Teremos aqui o Ricardo, o Alexandre, o Marcos, o André e também a minha participação lá no final. Também gostaríamos de ter a sua participação através dos comentários, através do like, da inscrição no canal, acionando o sininho para receber os alertas. E também, se quiser se aprofundar mais ainda no canal, nós temos os links para você participar aqui dos grupos de WhatsApp. Tem o WhatsApp Família Entre Linhas 1 e 2, o pessoal troca material de Escola Sabatina, temas espirituais, muito legal. Tem o Família Entre Linhas ADM, onde só nós, administradores, postamos lá às vezes um alerta, um lançamento do vídeo novo. E tem o Família Entre Linhas Religião e Política, Política e Religião, onde o pessoal discute aí questões de política e de religião e ficam lá degradando e brigando lá. É um experimento social que ainda está ativo. Beleza, pessoal? Então, obrigado pela sua companhia aqui e fique conosco até o fim, até a oração final, se Deus quiser. Por enquanto, chama a vinheta. Bom, pessoal, como eu falei na introdução, agora é o momento de nós conferirmos então a sua participação aqui nesse Ministério Entre Linhas através aqui dos comentários. Lembrando sempre, pessoal, que o comentário é importante para que a plataforma aumente a relevância do conteúdo e aí ela começa a sugerir o nosso conteúdo para várias outras pessoas próximas de quem comentou. Então, valeu pelo comentário missionário. Temos aqui o pódio dos comentários, os 3 primeiros a comentarem, e a Sandra Bittar gostou do gostinho do pódio, né, Sandra? Tá aqui novamente no pódio, ela deixa: oi, feliz sábado. Crispim Elcio também está no pódio, feliz sábado. E Regiane Alves, a primeira a comentar: boa tarde, irmãos do canal Entre Linhas, feliz sábado. Obrigado a vocês 3, mas temos vários comentários aqui, vamos conferi-los todos, pelo menos os que já estão disponíveis aqui para leitura durante o momento em que nós estamos gravando esse vídeo, beleza? Comenta conosco também Gabriel de Lima. Gabriel de Lima: não foi expulso anjo nenhum, deixou a opinião dele aqui, o ponto de vista. Valeu, Gabriel, voltou a comentar conosco no nosso canal, seja muito bem-vindo. Esmeralda Viana, minha sogrinha lá de Maringá, para quem está chegando no canal e não conhece, boa tarde, boa lição a todos. Genésio Mioto, Genésio também sempre deixando aquela impressão dele sobre o tema da lição, diz assim: já estamos em uma nova lição que vem falando do grande conflito entre o bem e o mal. Quando é uma guerra entre o bem e o mal com certeza vencerá. Só que nada da segunda lição desse trimestre vem falando sobre o amor e o egoísmo. Quando se fala de guerra entre o amor e o egoísmo, nós sabemos que o amor vencerá. Essas são as observações do nosso querido aqui, Genésio Mioto. Temos aqui o Joivaldo Santos. Boa tarde, irmãos do Advento. Eu amo muito esse assunto, pois coloca 99% das religiões de escanteio. Luta, batalha, contenda, e é sobre esse conflito que nós iremos estudar nesse trimestre. Que Deus nos abençoe sempre. É a mensagem de Joivaldo Santos. Valeu. Temos aqui a Célia Souza. Célia Souza deixa um recadinho assim: gosto muito da lição de vocês. Inclusive, eu assisti a lição de Salmos toda com vocês. Ela não comentou, a Célia Souza, mas ela assistiu. E eu fiquei muito feliz, viu, Célia, quando eu li seu comentário. Eu me senti assim como um agricultor que planta suas plantas, seus legumes e tudo mais, e quando vai num almoço, vê os legumes lá em cima da mesa, sabe? Vê o fruto do seu trabalho. É muito bom. Então, ver que foram horas gravando, horas preparando o pessoal aqui do canal, horas editando, e saber que isso está ajudando as outras pessoas a se alimentar espiritualmente da Palavra de Deus através do Ministério Entre Linhas. Foi muito legal receber seu comentário, Célia. Obrigado pelo carinho. Cláudio Luna deixa um Shabbat Shalom. Também o Dario Moura: boa tarde, irmãos, e que Deus continue os abençoando e fortalecendo nesta nova temporada. Se Deus quiser, vamos aí firmes. Leda Maria Rigoni: boa tarde, meninos. Feliz sábado com Jesus. Abençoada semana a todos. Obrigado, Leda Maria. Deixando sempre o recadinho, né, Leda? Leda também já é de casa. Lições fortes da Bíblia, deixa aqui sempre um joinha. Somos fortes.
Esportes. Bom estudo a todos e boa semana para vocês. Temos também aqui a Hilda Pinheiro. Hilda Pinheiro também é de casa, ela é mãe do nosso querido Ian. E o Ian também é fã aqui do canal. E ela deixa assim: feliz sábado, família entrelinhaniana. Lição de grandes expectativas, maravilhosa. Agora com fogo no coração. Um abraço aí pro Ian, abraço para toda a família. E que bom saber, Hilda, que vocês estão bem. Tá deixando aqui o comentário. Josefa Ascenso. Olá, meninos abençoados. Os meninos abençoados, né, no plural. Lúcio, Ricardo, Alexandre, Marcos, André. Deus continue abençoando vocês em mais uma série de estudos da lição aqui do segundo trimestre de 2024. Ótima e abençoada semana desse novo mês e de todos nós entrelinhenses. Fiquem com Deus, é a mensagem aqui de Josefa Ascenso. Maria Rig diz assim: feliz semana a todos entrelinhas, que Deus abençoe a todos nós e os que assistem o canal. Então, um abenço aí para todos nós que estamos envolvidos, ocupando o nosso sagrado, valioso tempo, né, com comentários, com coisas da palavra de Deus, agora entendendo melhor sobre esse grande conflito. Iraci Barbosa deixa assim: feliz semana para todos aqui. Algum tempo atrás eu assisti muitos seus vídeos, perdi o contato. Hoje, procurando um novo comentário da lição, reencontrei vocês. Glória a Deus, diz aqui a Iraci Barbosa. Vou transmitir para os meus grupos. Que Deus abençoe sempre. Isso aí, Iraci Barbosa, obrigado. Deixa o CCC, que é curtido, comentado e compartilhado nos grupos aí, né, dos seus amigos, para que eles também venham estudar esse grande tema com a nossa família Entre Linhas. A Tânia BR também sempre comentava conosco, voltou aqui e diz assim: eu sempre escuto vocês, viu? Mas nem sempre eu comento. Hoje tive vergonha de só ouvir e vim comentar. Amei de ver o Ricardo novamente. Amo ouvir os termos mais dos originais hebraicos. O Alexandre ponderado, apresentando uma visão atual. A maneira do professor, o papaizão do Marcos e o técnico pontual do Lúcio. Eita, quarteto! Só no céu para eu me juntar com vocês para uma selfie, né? A Tânia falando. Como é demais esses internautas também. Conto conhecer todos, até os de Portugal, né? A gente está falando do irmão João Cavaco, que é lá de Portugal também, sempre está aqui conosco. Irmão João Cavaco está ausente, estamos sentindo sua falta, irmão João Cavaco. De novo, eles dão uma sumida assim, a gente fica com saudade dele. Beth Souza, amigos entrelinheiros, essa lição promete, hein? Vocês já nos proporcionaram uma excelente amostra nessa primeira lição. A palavra de Deus, ela é maravilhosa. Deus nos abençoe enquanto estudamos e enquanto continuamos na distribuição do livro missionário O Grande Conflito. Vamos, sob a liderança do Espírito Santo, povoar o céu. KKK, gostei do Gênesis até o Apocalipse 22. A Beth pegou a resposta lá da pergunta, né? Que perguntava qual verso bíblico fala do grande conflito, né? Conversando com o Ricardo falou assim: ó, de Gênesis 1 até Apocalipse 22 fala do grande conflito, tudo é sobre o grande conflito. Hashtag fui até o final, com certeza, né, Beth? E o CCC, tá? CCC é curtido, comentado e compartilhado. Marcelo Eduardo Quintão, valeu, muito bom. Obrigado, Marcelo, acho que já, né, seu segundo comentário aqui, seguido pelo menos, ou mais comentários. Valeu pela companhia, Marcelo. Helena Saraiva, outra também que já é de casa, deixa assim: olá meninos, amados e abençoados. Louvado seja Deus por cada um de vocês. Mais ou menos um trimestre. CCC, hashtag fui até o final. Feliz semana a todos. Até a segunda lição, chegamos nela, graças a Deus, com o quarteto ainda, né, Helena? E ela deixa também um amém e cheio de coraçãozinhos. Então, Helena Saraiva, um abraço aqui da família Entre Linhas. Vera Simões, obrigado a todos vocês do programa. Ajuda muito na compreensão do estudo da Bíblia. Deus abençoe vocês. Obrigado, Vera Simões. Lembre de nós, de todos os nossos familiares em suas orações, porque somos um monte de pó, mas sustentados pelo Rei do Universo e pelo Espírito Santo. Neuza Magno da Paz, isso aí, Neuza Magno da Paz, deixa assim: Deus abençoe a todos, e ela deixa aqui a oraçãozinha, né? Que é, na verdade é o Rank 5, mas é a nossa oraçãozinha. Levi Pinheiro Santos, olá queridos professores. O Levi deixa inclusive um link aqui, ó. Acompanhando bastante tempo do trabalho de vocês, acompanho, né, há bastante tempo o trabalho de vocês, e gostaria de parabenizar pelo excelente conteúdo. Amigos, recebi um artigo sobre a temática dessa semana no Centro Ellen White e gostaria de compartilhar com vocês. E aí o Levi Pinheiro, confiram lá no comentário, deixa o link, tá? Como entender a peleja no céu mencionada em Apocalipse 12, verso 7. Como nós podemos melhor entender? E nós vimos essa semana, foi só a introdução, né, dessa peleja, vamos estudar esse grande conflito esse trimestre inteiro. E
como nós vimos, né, muitas pessoas não entendem esse grande conflito. Temos ainda aqui, aí sim, a Sandra Bittar volta a comentar, depois que ela assiste o vídeo dela, dá aqui as impressões dela, ela diz assim: oi meninos e a todos aqui da grande família Entre Linhas. Que bom o quarteto reunido com as bênçãos de Deus. A lição desse trimestre com certeza promete muitos ensinamentos. Gostaria de destacar um aspecto que acredito que vale reforçar, pois muitos apresentam esta dificuldade. Por conta do que foi disseminado por Santo Agostinho, que Adão passou o pecado, temos dificuldade em entender que verdadeiramente herdamos de Adão foi a natureza pecaminosa. Leiamos Romanos 5,12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. E Ezequiel 18,20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Que lição, diz aqui a Sandra Bittar. São muitos aspectos importantíssimos para aprendermos e estreitarmos o relacionamento com Deus. Muito agradecida por vocês se dedicarem ao nosso relacionamento com o Altíssimo. Deus abençoe vocês e os seus familiares. Obrigado, Sandra. Hashtag fui até o fim e deixou um grande abraço. Obrigado por marcar presença. A Edilza Nascimento é mais do que de casa, né? É da família aqui, Entre Linhas. Vídeo curtido e compartilhado. Beleza, senti falta da Edilza Nascimento no vídeo anterior. Marinalva Ferreira. Oi meninos, ela é lá da Espanha, que ela já deixou aqui, ela sempre deixa, então ela diz assim: oi meninos, chego tarde para comentar, mas quero dizer que vocês são lindos. A maneira que vocês explicam a lição, Deus abençoe a todos e que os anjos protejam vocês e que estejam bem de saúde. Amém. É muito bom ver os quatro juntos. Abraço aqui de Astúrias, Espanha. Então, um abraço para nossa amiga Marinalva Ferreira e para todos os nossos irmãos, né, adventistas que residem na Espanha, que nasceram na Espanha, né? Eu tenho descendente espanhol no sangue. Edna Patrícia, bom dia, hashtag fui até o fim, diz a Edna. Essa lição será uma grande bênção. Precisamos ter consciência que estamos realmente inseridos em uma grande guerra e o que está em jogo é a nossa vida. Que o Espírito Santo nos ajude a buscar utilizar o nosso livre-arbítrio de forma sábia. Bênção saber que os quatro cavaleiros estão de volta novamente. Que o Senhor continue abençoando ricamente vocês e também os seus queridos. Obrigado aqui, Edna Patrícia, pelo carinho. E o último comentário, Vanderlei Jacob, diz assim: ô Lúcio está fazendo segredo, hein? Pergunte ao Marcos como se respondia as perguntas pessoais, ele lá sabe, né? Estou fazendo segredo mesmo, são perguntas, né? As perguntas da primeira lição praticamente resumiria todo o trimestre, pessoal. Mas valeu pelo seu comentário, lembrando que os nossos vídeos são capitulados, ok? Então fica bem extenso essa parte, fica bem extensa, mas vale a pena. Eu gosto muito, né, de receber esse carinho, transmitir esse carinho também para quem está falando com a gente. Então, muito obrigado mesmo pelo comentário missionário. Beleza? Mas vamos o que realmente interessa. Vamos ver sobre essa questão central, amor ou egoísmo. Vamos aprender mais aí com o quarteto completo. Mas antes, peço que você, nesse momento, em reverência, busquemos o Senhor em algumas palavras de oração. Santo Deus, nosso Pai, neste momento, Pai, queremos nos concentrar agora para recebermos a Tua instrução, a Tua palavra. Continue usando aqui o Ricardo, o Marcos, o Alexandre, a mim também nas perguntas finais, para que os raciocínios, as ideias aqui colocadas, ó Pai, possam nos despertar ainda mais para o entendimento, ó Pai, desse grande conflito. Que nós possamos entender, ó Pai, que o Teu amor é infinito por nós. Traga essa lição e solidifique ela em nossos corações de cada ouvinte e ajude-nos a compartilhar com aqueles que precisam. Em nome de Jesus oramos. Amém. Então, chega aí, Ricardo. Graças a Deus, marcando presença, né? Agora é com você. Então, vamos lá, pessoal. Lição número 2. A questão central. Amor ou egoísmo? Eu separei para vocês, primeiramente, aqui, algumas palavras no original bíblico, no hebraico, que podem ser traduzidas por amor.
A primeira delas é a mais comum, que aparece nos poemas, naqueles poemas dos Salmos, quando constrói aquelas alegorias sobre o esposo, que é o Eterno, que é Deus, e a esposa, que é Israel, que também vai ser o tema da semana, né? É a Havá. A Havá significa amor. Essa expressão ela é muito utilizada no Velho Testamento. Agora, a expressão Hesed também é traduzida por amor. Só que é amor no sentido de misericórdia, no sentido de caridade, no sentido de bondade. Se nós fôssemos encontrar um equivalente na língua grega, seria o ágape, que nós encontramos lá na Brit Hadashah, lá no Novo Testamento, dizendo que é o dom supremo. Ainda que fale em línguas, ainda que falasse a língua dos homens, que falasse a língua dos anjos, não tivesse amor, lá a palavra é ágape. E esta palavra equivaleria um correspondente na palavra hebraica com Hesed. Uma outra palavra que nós encontramos no hebraico é Dod, que é um amor, mas um amor amigo. Nós temos Iguv, que é um amor, um desejo, que seria o equivalente ao grego do Eros, aquele amor, o amor do desejo, o amor sexual. A outra palavra é Ma'ahef, que significa amor ou afeto. A palavra para egoísmo ela é bem tranquila, não tem muitas conotações diferentes, seria Anohiut. No verso áudio, gente, agora um pouquinho diferente das lições das últimas semanas, ele fala de amor, obviamente, mas por uma via indireta. Nós não vamos encontrar propriamente a palavra Havá por aqui. Mas diz o seguinte: não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças, sim. Eu ajudo, sim. Eu o seguro com a mão direita da minha justiça. A primeira expressão que nós encontramos aqui, não tema, é Ieré, que significa temer, mas também ela tem uma conotação de honrar. É aquele temor a Deus, né, que é muito comum se falar, mas essa expressão carrega essa conotação. Mas, logo depois aqui, porque eu estou com você, não fique com medo. Essa segunda expressão aqui, que foi traduzida na língua portuguesa por medo, no original lá de Isaías, ela é chatá, que é temer também, mas ela já não carrega aquela conotação de honrar, como Ieré. Ela carrega a conotação de atemorizar. Atemorizar, por isso que aqui ela foi traduzida por medo. E no finalzinho, gente, quando fala aqui, minha justiça, a expressão é tzedek, justiça, razão, retidão, inocência ou salvação. A minha mão direita te dá a salvação. Não é apenas a justiça. Vocês percebem porque é muito comum, né, gente? Aquele debate entre os legalistas e os não legalistas e pegar a justiça. Ele é amoroso, mas ele é justo. Olha aqui, gente, tzedek é justiça e também é salvação ao mesmo tempo, simultaneamente. Vocês percebem que essa dicotomia existe só na nossa língua? Vamos continuar. Depois, gente, o autor da lição ele vai trazer para a gente aqui Mateus 24, 2, que diz o seguinte: em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Mateus 24, 2. O autor da lição ele constrói o contexto para essa frase que Cristo falou.
para os seus discípulos, se referindo a Jerusalém, se referindo ao templo, se referindo à cidade de Jerusalém, aonde estava o templo, né, a destruição da cidade, a destruição do templo. Ele constrói muito bem o contexto. Ele fala o seguinte: imagine que você é um pastor cuidando de suas cabras nas encostas do Monte Oliveira, com vista para Jerusalém. Você ouve as palavras de Jesus e fica surpreso com o que ele diz. Enquanto o sol poente brilha no templo dourado e se reflete nas magníficas paredes de mármore, Jesus afirma: em verdade vos digo que aqui não ficará pedra sobre pedra, assim por diante. O autor vai contextualizando, vai falar que os discípulos ficam confusos. E o que Jesus quis dizer com essa palavra? Como elas se relacionam com o fim do mundo sobre o qual os discípulos de Jesus perguntavam. Bom, gente, o que Jesus ele estava fazendo aqui? É uma profecia inédita, ela só tem no Novo Testamento, só está lá na Brit Hadashah, foi Jesus que falou. Ele teve uma iluminação? Não, gente. Nós vamos ler no resto do texto. O próprio Yeshua, o próprio Jesus, o próprio Mashiach, o próprio Cristo, ele diz que é uma profecia de Daniel. É a profecia sobre aquilo que nós chamamos hoje de a abominação desoladora. Nós vemos lá em Daniel a expressão Shamon, que significa devastador, desolador, significa assombrar ou admirar-se. Não é que ele é admirável, não, é a pessoa que olha e se admira, porque justamente por esse caráter de espanto. A expressão grega que nós encontramos aqui em Mateus, gente, é hieron, é a área do templo. Então Jesus estava saindo ali da área do templo quando aconteceu toda essa situação que o autor da lição destaca aqui do livro de Mateus. Nós vamos então para o domingo, uma salvação de coração quebrantado. Lembrando, gente, que Yeshua é um diminutivo de Yehoshua, que é Josué. É um nome que é derivado daquele de Josué, né? Yehoshua, que significa Yahweh salva, e Yeshua significa salvação. Em hebraico mesmo, em várias passagens nós vemos lá essa expressão Yeshua e traduzida por salvação. E dela também deriva o nome de Cristo. Então, exatamente, o nome de Cristo, o significado do nome de Cristo é salvação. O autor da lição vai destacar novamente aqui agora, ele vai destacar outra passagem bíblica, outro versículo, que é João 1:11. Ele diz o seguinte, um pouquinho antes, só para perceber o contexto na ponta da linha aqui da lição. Olhando para Jerusalém, Jesus ficou com o coração quebrantado. Vejam bem, gente, o Salvador, a própria encarnação da salvação ficou com o coração quebrantado. E daí, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Falando, obviamente, de Jerusalém, falando novamente, obviamente, do povo, dos judeus daquela época. Jesus, aquela igreja que nós chamamos igreja primitiva, aquele judaísmo nazareno que foi chamado lá de aceita no caminho. Gente, eles não pensavam em fundar uma igreja diferente para recolher uma oferta especial, tirar o dízimo dos levitas. Não. Eles simplesmente, olha, o Messias está ali, o Messias já veio, cumpriram as profecias. Olha ali, aceitem ele. Isso, a intenção deles era dentro do judaísmo, mas a aceitação do que o Mashiach veio foi muito maior no mundo gentílico. E chegou, obviamente, um determinado momento, principalmente depois da destruição do templo de Jerusalém, né, gente? Chegou um determinado momento e que houve uma divisão.
que houve uma divisão. Mas durante muito tempo houve um processo, inclusive, de procurar entender como que aquelas leis do Velho Testamento se aplicariam àquele mundo gentílico que estaria entrando ali. Então, essa história de que os discípulos de cara fundaram uma igreja nova, não, gente, todo movimento histórico, ele é complexo, ele envolve vários elementos, ele é lento, ele é gradativo e aquela complexidade ela vai se alterando devagarzinho, ponto a ponto, e a conexão de cada um dos pontos não é uma coisa assim, sair de um ponto X para um ponto Y como nos estalar de dedos. Nós vemos, gente, a expressão que é utilizada aqui no livro de João é paralabanon. E essa expressão significa associá-lo, a expressão grega aqui, paralambano. O autor da lição vai fazer a seguinte pergunta, gente. Não, ele vai destacar, o amor de Jesus pelo seu povo, ele é infinito. Ele repetidamente apelou para que eles se arrependessem e aceitassem o seu convite, mas eles negaram. Então vamos ver aqui, gente. Pergunta número 1 do domingo. Qual foi a atitude de Jesus para com o povo e a resposta deste para a sua graça? O que isso revela de Deus? Bom, lá em Lucas, gente, nós vemos falando que Jesus chorou, quando falou sobre o que iria acontecer com Jerusalém, interpretando aquilo que Daniel já havia escrito, já havia profetizado, inspirado, obviamente, pelo Eterno, por Ruach HaKodesh. E fala aqui nessa passagem aqui de Lucas 19, 41 e 44, que Jerusalém, das trincheiras, que ela seria cercada e tudo mais. Depois nós vemos lá em Mateus, vai falar o que Jerusalém fazia, Jerusalém que mata os seus profetas, Jerusalém que se tornará casa deserta. E depois lá em João, destaca justamente o ponto que Jerusalém que não aceitou o doador da vida, não aceitou a salvação, não aceitou Yeshua. Nós vemos lá no livro do Daniel, gente, em várias expressões, falando lá na metade da semana, quando vier o príncipe, e o príncipe no caso ali é o próprio Mashiach, o próprio Messias. Então essa interpretação que é dada hoje, que nós falamos hoje, essa interpretação ali da profecia, das 2.300 tardes e manhãs, aquela metade da semana, aquela meia semana que desemboca ali com a destruição do templo de Jerusalém, é uma interpretação que ela não é propriamente inédita. Essa interpretação já é encontrada no livro de Mateus, no que diz que essa interpretação já era dada nos tempos de Cristo. Estou falando 2000 anos atrás, gente. Estou falando muito tempo atrás. Então ela não é algo dos adventistas, ela não é algo dos batistas, ela não é algo dos metodistas. Não. Nós temos lá os escritos de Daniel e nós temos lá na Brit Hadashah a interpretação dos escritos de Daniel dada pelo próprio Cristo. E esse mesmo Cristo, gente, nós temos que lembrar também que ele não é uma exclusividade dos cristãos, os muçulmanos também o veem como um profeta. Vamos seguir então, gente. Depois, é difícil entender a destruição de Jerusalém à luz do amor de Deus. Gente, é um grande conflito. Assim como é difícil entender como um furacão destrói uma ilha repleta de gente, é a mesma questão, entender uma epidemia, a peste negra, entender a própria Covid que matou tantas pessoas, a própria morte é difícil de entender, porque nós não fomos criados para isso. Deus não nos criou para morrer, Deus não nos criou para a morte. Então é difícil realmente entender, mas nós estamos vivendo um conflito, e neste conflito tem Yetzer Hará, natureza má,
E nessa natureza má a lista é grande, é tornado que mata pessoas, é pestes, é doenças, é destruição do templo, inclusive. E nós temos Yetzer Hatov, que é a natureza boa, é a natureza que é aquilo que existia antes do pecado, que de certa forma nós só temos uma pálida demonstração da natureza, ainda nós conseguimos ainda enxergar muitas coisas da natureza de Yetzer Hatov, nós ainda conseguimos enxergar. Mas nós seguimos aqui, gente. O que acontece? Jerusalém foi devastada, homens, mulheres, crianças foram mortos. Onde estava Deus enquanto seu povo sofria? Essa pergunta, ela se aplica a qualquer tempo histórico, no Holocausto, e em qualquer tempo histórico. Só que essa pergunta, para quem acredita na morte do Mashiach, gente, onde estava o Deus Criador quando o fulano morreu? Gente, o próprio Mashiach, o próprio verbo se fez carne, habitou entre nós, se fez homem, e o próprio verbo morreu. Ele também morreu. Onde que ele estava? Você olha para a cruz que você vai ter a sua resposta. Ele passou por tudo aquilo. E mais, não são todos que são chamados para o martírio, como o próprio verbo que se fez carne passou. Então o verbo que se fez carne, ele foi profeta. O verbo que se fez carne, ele foi mestre. E ele foi mártir. Ele passou por tudo. E pelo ápice do sofrimento humano. Então todos os sofrimentos. Ele foi torturado, ele foi humilhado. E pense que nele estava a plenitude da criação. Imagina, gente, se um elefante que escolhe virar uma barata já é uma diferença muito grande, imagina um El Shaddai, um Deus Todo-Poderoso, Criador de todo o universo, que escolhe virar um ser humano limitado, um ser humano com uma natureza, eu acho que até se comparar até um elefante com um verme seria pouco. A diferença é muito grande. Imagine, gente, um planeta, uma galáxia, imagine todo o sistema solar, imagine todo o universo, e um ser que é maior do que tudo isso fica do tamanho de um ser humano, 1,70m, 1,80m. Vamos seguir, gente. A resposta é clara, seu coração estava partido. Durante séculos, ele estendeu a mão para o povo, dividindo a rebelião, perderam a proteção do Senhor Deus, nem sempre intervém para limitar os resultados da escolha do seu povo. Satanás, Hassatan, se deleita com a guerra, pois ele desperta os piores sentimentos humanos. Aí nós terminamos com a pergunta número 2, gente, que está lá em Mateus 24, 15 e 20, que diz justamente, que instrução Jesus deu ao seu povo para salvar da vindoura destruição. É justamente aquilo que nós já falamos, gente. Ele explica a profecia de Daniel para eles e fala, quem estiver na Judéia, fuja da Judéia para as montanhas. Quem estiver no eirado, não desça. Quem estiver no campo, não volte. No dia, justamente, que a abominação desoladora, que o abominável, o abominável que vem nas asas da desolação, no dia que ele vier, a expressão grega que bedeligma, que significa coisa suja, horrível ou coisa detestável. Nós encerramos aqui o domingo com o próprio autor falando: a maioria dos cristãos que viviam em Jerusalém no ano 70 eram de origem judaica. Deus desejava preservar as pessoas, por isso ele deu instrução que, quando os exércitos romanos se aproximassem, eles deveriam fugir da cidade. E agora é a vez do Alexandre. Olá, amigos, irmãos, pessoal do canal Entre Linhas. Uma alegria estar aqui para a gente recapitular mais uma lição da Escola Sabatina. Essa semana uma lição bonita, tem sido muito boa desde a semana passada, mas uma lição
pesada, uma lição que me deixou refletindo, que eu acredito que vai te deixar refletindo também. Vocês já passaram na lição de sábado e domingo com o Ricardo e agora seguem comigo na lição de segunda-feira. Lição cujo título é Cristãos Providencialmente Preservados. A lição geral é a questão central, amor ou egoísmo. E a lição de segunda-feira, ela vem trazendo para nós a história da destruição de Jerusalém. A história da destruição de Jerusalém, ela acontece depois da morte de Jesus, para a gente se situar no tempo. Então Jesus morre, ele ressuscita, ele sobe aos céus. Passam-se alguns anos, o cristianismo se desenvolve em Jerusalém. Nessas primeiras décadas ali depois da morte de Jesus, a gente pode colocar os primeiros 15 anos. O cristianismo ele se desenvolve principalmente em Jerusalém e acontece uma revolução, uma revolta de judeus. A maioria dos cristãos eram judeus. O exército romano vem e aniquila a cidade de Jerusalém, destrói Jerusalém. E os judeus são dispersos pelo mundo, são esparramados a partir de Jerusalém. E é interessante porque Jesus já havia predito isso quando ele olha para a cidade, fala: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar vocês, como a galinha junta os seus pintainhos. Jerusalém, Jerusalém, tu que apedrejas os profetas, que assassina aqueles que lhe são enviados. Ele olha para o templo e os discípulos todos maravilhados com o templo, querendo mostrar o templo para Jesus. Jesus olha para o templo e fala: em verdade vos digo que não passará uma geração sem que esse templo não tenha mais ficado pedra sobre pedra. Os discípulos pedem para Jesus a explicação, Quando será o fim do mundo? Quais os sinais dessas coisas que há de vir? Porque eles não entendem que a destruição do templo de Jerusalém não é o fim do mundo. O templo era tão importante para eles que eles acreditavam que a destruição do templo seria necessariamente o fim do mundo. E aí Jesus tem a narrativa que está lá em Mateus 24, apresentando os sinais da volta de Jesus e os sinais da iminente destruição em Jerusalém do templo. Os judeus que ouviram a mensagem, que se converteram ao cristianismo e que mantiveram o coração voltado para as palavras de Jesus, quando acontece o cerco de Jerusalém alguns anos depois, eles lembram dos sinais e eles sabem que quando o exército romano se retira, é o momento deles saírem. A narrativa histórica conta que o exército romano ele sai do cerco de Jerusalém, os judeus saem em perseguição ao exército romano e a cidade fica livre. E é nesse momento que os cristãos que habitavam a cidade aproveitam para sair da cidade, porque eles sabiam que era o sinal. Depois o exército romano volta, destrói Jerusalém, destrói o exército dos judeus, espalha os judeus, mas os cristãos que ouviram a mensagem e que saíram da cidade, esses sobreviveram. Para esse serviu o texto de Salmos 46:1 e de Isaías 41:10. Deus é meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Está lá em Salmos 46, verso 1. Isaías 41:10 diz: não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra de justiça. Deus salvou o povo cristão que ouviu a mensagem da destruição de Jerusalém. Mas a gente avança no texto e vai lá para Hebreus, capítulo 11, verso 35 até 38, e ali fala da morte de cristãos também. Uns torturados, com as mortes mais terríveis, apedrejados, queimados, mas não aceitando o seu livramento,
para alcançar uma melhor ressurreição. Está lá em Hebreus 11, versículo 35 até 38. Em Apocalipse 2,10 diz que eis que o diabo lançará alguns dentre vós na prisão. Fala que eles vão sofrer tribulação, que eles serão tentados por um período de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 2,10. E agora? Por que a alguns Jesus salva, Deus salva, e por que a outros não? A resposta é: não importa. A gente acha estranho a morte do justo. A gente acha estranho o martírio do justo. Que a gente acha que a condição natural é a vida. Eu acredito que eu tenho a minha vida e que eu tenho a tendência a permanecer vivo. Irmão, irmã, de fato nosso, tudo que nós temos é a nossa morte. A vida é um ato de misericórdia de Deus. Por mim mesmo, eu não estaria vivo agora falando com vocês. Por mim mesmo, não entraria ar nos meus pulmões. Porque cada respiração que eu faço é um ato de misericórdia de Deus. A minha condição natural é a morte, não a vida. Cada um dos mártires que morreu ao longo do tempo tinha por condição natural a sua morte, não a vida. Porque eram todos pecadores. Eu sou mais pecador que eles. Nem eles, nem eu merecemos a vida. Então, talvez a gente deveria parar de se perguntar por que o justo sofre, por que o mártir sofre, por que o bom morre. E devêssemos começar a nos perguntar por que eu ainda não morri. Por que eu ainda estou vivo? Por que os justos são poupados? E a resposta é: porque Deus assim o quis. A vida é um ato de bondade, generosidade, misericórdia e graça da parte de Deus para conosco. A vida eterna, a esperança de salvação, é um ato de graça e misericórdia de Deus para conosco. Cada dia de vida que eu recebo é motivo para louvar pela misericórdia de Deus. Por que alguns morreram martirizados? A gente vai falar mais disso na lição de quarta-feira. De terça-feira. Porque alguns sobreviveram? Pela fé eu acredito que Deus tinha um propósito para aquelas pessoas de Jerusalém. A maior parte da cristandade do mundo naquela época estava na cidade. Se eles morressem, a pregação do Evangelho seria prejudicada de forma irreversível. Eles foram salvos porque eles tinham um propósito de salvação a cumprir. Eles ainda tinham mais trabalho a fazer. Porque lembre-se, como diz o apóstolo Paulo, para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Se eles tivessem morrido em Jerusalém salvos, estariam aguardando a ressurreição e a vida eterna. E merecida, ato da misericórdia de Deus. Eles terem vivido quer dizer que eles passaram mais tempo nessa terra. Mais sofrimento. Mas eles precisavam viver para Cristo. Viver é Cristo. Eles tinham uma mensagem a pregar. E eles pregaram essa mensagem. E alguns morreram como mártires, alguns anos depois. Terça-feira, fiéis em meio à perseguição. Nós temos ali vários textos. Atos 2,41 fala que Pedro prega e 3.000 são batizados. Mas quando a gente volta no texto e vai lá para o versículo 36, a gente vê Pedro pregando assim: esse Jesus a quem vós crucificastes. Olha só. O Pedro que prega e 3.000 se convertem é um Pedro que está olhando para uma multidão de judeus enfurecidos,
falando para ele o seguinte: Jesus morreu por culpa de vocês. Vocês mataram Jesus. Vocês perseguiram Jesus. Vocês crucificaram Jesus. Vocês têm culpa. Arrependam-se e recebam perdão em nome de Jesus. Você percebe a intrepidez de Pedro de pregar isso? Gente, para pregar isso, Pedro não podia temer a morte. Ele tinha que assumir que ele já estava morto para ele mesmo, para que Cristo pudesse brigar nele. Viver é Cristo e morrer é lucro. Difícil, né? A gente tem tantos sonhos, tantos planos, tantos quereres, tantas vontades, e não tem problema nenhum em perseguir eles. Deus, na sua misericórdia, nos dá a vida e nos dá a responsabilidade a cada um de fazermos o que bem entendermos com essa vida. Deus tem lá os propósitos dele. Nós podemos andar segundo os propósitos dele e cumprir os propósitos dele de diferentes formas e por diferentes meios e por diferentes caminhos. Nós somos responsáveis por cada minuto da existência que nós temos, porque essa existência é preciosa, é uma dádiva, é um presente, é um ato de misericórdia. E Pedro amava a Cristo e a mensagem de Cristo a ponto tal de entender que ele já tinha morrido para que Cristo vivesse nele, que ele prega uma mensagem com intrepidez, uma mensagem que poderia levar à sua execução, mas uma mensagem que termina pela conversão de 3.000 pessoas. Atos 4:3 fala que eles foram presos, encerrados na prisão. Mas no verso 4 fala que 5.000 pessoas creram. E fala depois a continuidade que se moveu o lugar quando o Espírito Santo foi derramado. Presta atenção, gente. A gente não pode olhar só para os 5.000 que creram. A gente precisa olhar também que eles foram presos, eles foram encerrados na prisão. Posicionar-se ao lado de Jesus nessa vida, pregar a mensagem de perdão, de salvação, de justificação e de santificação, é pedir para ser perseguido, é pedir para ser atacado. Se a gente pregar a mensagem de Cristo mesmo, a gente vai ser atacado pelo mundo, a gente vai ser atacado dentro da igreja, a gente vai ser atacado no trabalho. E não é porque a gente está chamando o pecado pelo nome, brigando com as pessoas. É porque o mundo estranha o amor. O mundo rejeita o amor, o mundo rejeita a justiça de Deus, o mundo rejeita a misericórdia de Cristo. E se a gente pregar essa mensagem, a gente vai ser rejeitado, a gente vai ser preso, a gente vai ser espizinhado, a gente vai ser humilhado, a gente vai ser apedrejado. E tudo bem, porque viver é Cristo e morrer é lucro. E queira Deus, misericordioso Deus, que por meio dessa mensagem 3.000, 4.000 ou 5 pessoas entrem em contato com a verdade da salvação. Verso 5:42 diz assim: todos os dias no templo, nas casas, não cessavam de ensinar. Vem perseguição, eles pregam. Vem prisão, eles pregam. E chega no capítulo 8, versículo de 1 a 8. Estevão é preso, Estevão é apedrejado, Estevão é morto. E Saulo persegue. Saulo, depois chamado Paulo, persegue os cristãos, mata cristãos, lança na cadeia. Os espalha, os esparrama, essa gente sai de Jerusalém. E por onde eles saem, eles vão pregando e anunciando a palavra. A perseguição de Paulo faz com que a mensagem se espalhe ainda mais rapidamente. Se espalha tanto que alcança o próprio perseguidor, que o próprio Paulo se converte e morre depois como mártir também, porque ao final Paulo entende que viver é Cristo e morrer é lucro. A minha ideia
com essa lição de segunda e terça é que a gente entenda que a nossa vida nos pertence para a gente fazer o que quiser dela, num ato de misericórdia de Deus. Mas que essa vida não vem de nós, não está em nós, e que a nossa condição natural não é a vida, mas a morte. Que a gente permanece vivo pela misericórdia de Deus, que viver é Cristo e morrer é lucro, e que quando a gente entende isso, talvez a gente consiga perguntar menos o porquê e dizer mais: obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. E quando a vida acaba, o Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Difícil, mas que o Espírito Santo mova os nossos corações para o acolhimento do abraço de Deus, de Cristo, e pela certeza de uma vida superior que nos aguarda. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Olá, você que nos acompanha através do canal Entre Linhas, que bom estarmos juntos mais uma vez estudando a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, esse livro que tem sido o nosso manual aqui no canal dos últimos anos. Dando continuidade ao estudo que você já começou com o Lúcio, com o Ricardo e com o Alexandre, agora na lição de quarta-feira, que tem o título Cuidando da Comunidade. O autor diz o seguinte: a igreja cristã primitiva cresceu não apenas porque seus membros pregavam o Evangelho, mas porque viviam o Evangelho. Então, o modelo de Cristo, qual era o modelo de Cristo? Ele percorria toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo. Mateus 4, verso 23. Jesus se importava profundamente com as pessoas, e a igreja no Novo Testamento também se importava. Ela foi altruísta, foi bondosa, né? E o compromisso de satisfazer as necessidades humanas e a pregação das boas novas do Evangelho no poder do Espírito Santo que causou tanto impacto no mundo nos primeiros séculos. Nós temos muito a aprender com a igreja primitiva. Primeiro, porque ela saiu das mãos do próprio Jesus. Os líderes da igreja naquele momento andaram com Cristo e aprenderam com ele pessoalmente. Eles viram pelo exemplo como que Cristo cuidava das pessoas e eles praticavam da mesma forma, eles usavam o mesmo modelo na igreja naquele momento. Além disso, eles estavam no poder do Espírito Santo. Em Atos 2, desce o poder do Espírito Santo sobre eles, e eles então começam a pregar na plenitude do Espírito, algo que nós necessitamos buscar também. A presença do Espírito Santo em nós é fundamental para pregarmos o Evangelho e para concluirmos a obra. Outra motivação muito importante que eles tiveram é o fato de que eles desejavam que Jesus Cristo voltasse. Eles tinham muito vívida a esperança da volta de Jesus. Eles sabiam que quando eles concluíssem a obra da pregação do Evangelho, Jesus Cristo voltaria. Então, esses três exemplos nós precisamos trazer para a nossa igreja hoje. A igreja precisa praticar as obras de Cristo, precisa buscar o poder do Espírito Santo na pregação do Evangelho, e a motivação deve ser o encontro com Jesus. Nós precisamos ser motivados pela esperança de que Jesus Cristo brevemente vai voltar. Assim que o Evangelho for pregado a todo mundo para testemunha a todas as nações, então Jesus Cristo virá. Isso deve nos motivar. Nós passamos muito tempo reclamando das coisas ruins desse mundo, mas temos pouco empenho em olhar para frente para aquilo que Deus preparou para nós, quando nós temos em mente que o nosso esforço pessoal na pregação do Evangelho abrevia a volta de Jesus, como diz o apóstolo Pedro em 2 Pedro no capítulo 3, então nós nos empenhamos com mais força porque nós desejamos esse encontro com Jesus. O autor faz uma pergunta aqui interessante. Que princípios aprendemos sobre o cristianismo autêntico em diferentes situações relatadas em Atos 2? O primeiro texto que ele nos dá aqui é Atos 2, no verso 44, a partir do verso 44. Eu vou ler o texto que diz assim:
todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Então, o primeiro ponto, eles eram unidos, eles estavam juntos, tinham tudo em comum. A necessidade de um era a necessidade de todos. Todos se uniam para atender às necessidades, inclusive necessidades financeiras, como nós vemos no verso 45. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Então não havia egoísmo, não havia aquele pensamento de que isso é meu, o outro que se preocupe com os seus problemas, eu não tenho nada a ver com isso, não. Eles se envolviam de maneira pessoal nas necessidades uns dos outros. E diariamente perseveravam unânimes no templo, no partir do pão, de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Então havia um clima amistoso entre eles, eles estavam unidos não só quando iam à igreja, mas nos momentos em casa, quando faziam cultos nos lares, para então conhecer um pouco mais uns aos outros e conhecer inclusive as necessidades uns dos outros. No verso 47, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então percebe que quem fazia o trabalho missionário da igreja era o próprio Deus. O texto diz que Deus acrescentava à igreja aqueles que iam sendo salvos. Deus fazia com que os salvos se achegassem a eles. Então, quando a igreja está unida, quando a igreja tem amor uns pelos outros, quando a igreja não é egoísta, quando existe um clima de amizade, um clima amistoso na igreja, Deus então envia os salvos para a igreja. Um trabalho missionário que é feito com base apenas nos esforços humanos é um trabalho onde nós martelamos ferro frio, nós não temos um bom resultado. Mas quando Deus se envolve no trabalho, esse trabalho é mais produtivo. E quando que Deus se envolve no trabalho? Deus se envolve no trabalho quando a igreja está unida, quando a igreja não é egoísta, quando existe um clima amistoso. Se a igreja é um local de brigas, se a igreja é um local de divisão, se a igreja é praticamente um ninho de cobras, por que Deus enviaria os salvos para aquele lugar? Por que Deus enviaria os seus filhos para um lugar dessa forma? Então, Deus tem uma preocupação com os seus filhos, um cuidado com os seus filhos. E se a igreja não for um local agradável, se a igreja não for um local receptivo, Deus não envia os seus filhos para aquele lugar, como um pai não enviaria os seus filhos para um lugar desagradável, para um lugar ruim. Aí, na continuidade, tem o capítulo 3, que também é citado aqui, que é a cura daquele homem aleijado que estava à porta do templo. O que nós encontramos aqui nesse capítulo, nesses versos, que chamam a minha atenção? Quando ele olhou, pediu a esmola, né? Então o verso 6 diz o seguinte: Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso dou. Em nome de Cristo, o Nazareno, anda. E nesse momento, então, ele andou, ele foi tomado pela mão, né? Pedro tocou nele, o olhou, colocou de pé. Então ele começou a andar, ele foi curado naquele momento. O que nós tiramos de ensinamento desse texto? Pedro e João chegaram ao templo sem recursos para ajudar aquele homem. Então, os recursos humanos já haviam se esgotado. Eles não tinham mais dinheiro, eles não tinham mais recursos humanos. O que eles fizeram? Eles recorreram, então, aos recursos divinos. Eles pediram em nome de Jesus e o Espírito Santo realizou a cura naquele momento. Eles eram motivados pelo exemplo de Jesus, que jamais passava por um necessitado sem ajudar, sem prestar o seu auxílio. Então, motivados por Jesus e movidos pelo Espírito Santo, eles realizaram essa cura. O que nós trazemos de exemplo para nós hoje? Enquanto nós usarmos os nossos recursos apenas de maneira parcial, nós jamais receberemos recursos divinos. Então, Deus não vai multiplicar pão enquanto eu tenho dinheiro na minha conta, enquanto a igreja tem dinheiro na conta para comprar pão. Apenas quando esses recursos se esgotarem é que Deus vai agir. Deus não vai curar alguém, eu não vou ser usado por Deus para curar alguém apenas com uma oração
enquanto eu posso levar essa pessoa à farmácia, levar ao médico, cuidar da alimentação dela. Então, se nós negligenciamos o fator humano, Deus não encontra espaço para trabalhar. Nós trabalhamos apenas parcialmente, usamos os nossos recursos apenas parcialmente. Por isso, Deus não tem, e talvez, por isso Deus não tenha realizado os milagres que realizava na igreja primitiva. Continuidade aqui no capítulo 6, versos 1 a 7. O que acontece ali? Nesse texto, são instituídos alguns diáconos para cuidar da igreja. Vou abrir o texto aqui. Por que são instituídos alguns diáconos? Porque havia uma discussão entre os gregos e os judeus. As mulheres gregas estavam se sentindo menosprezadas, estavam sendo menos atendidas. Então, eles instituíram ali alguns diáconos para para ter cuidado então com essas mulheres. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço, ou seja, de servir à mesa, de cuidar das mulheres que estavam se sentindo menosprezadas ali. E aí o verso 4 diz: e quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Então, aqui nós encontramos 2 coisas importantes. Primeiro, nessa igreja havia igualdade. As mulheres gregas elas estavam sendo cuidadas da mesma forma que as mulheres judias. As necessidades de umas eram atendidas exatamente como as necessidades das outras. Então não havia discriminação, preconceito nessa igreja. E ao mesmo tempo, havia um cuidado com a palavra, com a Bíblia. A igreja ela não pode ser apenas um instrumento social, ela não pode ser apenas um instrumento de distribuição de cestas básicas, de distribuição de alimento para a comunidade. A igreja ela é um instrumento da pregação da palavra. Então, quando eles viram que a palavra estava sendo prejudicada pela distribuição de alimento, eles não estavam conseguindo fazer bem nenhuma coisa nem outra, eles instituíram homens competentes, homens também cheios do Espírito Santo para cuidar do serviço, e eles se voltaram para a consagração na palavra, na oração e pelo ensino da palavra. E isso é muito importante. A igreja não pode perder esses 2 vieses que são importantes na igreja. A igreja é um instrumento social e é também um instrumento da pregação do Evangelho. O principal é a pregação do Evangelho. No entanto, nós pregamos o Evangelho de muitas formas, e uma das formas eficientes que nós temos de pregar o Evangelho é através do serviço social motivado pelo amor. Dando continuidade ao nosso estudo na parte de quinta-feira, que fala exatamente sobre isso. Um legado de amor. Então, nos passos de Jesus, aquela igreja continuava a curar, continuava a libertar as pessoas da sua ignorância, continuava a libertar dos espíritos imundos e continuava a ensinar a palavra. E o autor nos faz a seguinte pergunta: à luz dos desafios de Satanás contra o governo de Deus, o que João revela? O que ele diz sobre a essência do cristianismo? Em João, no capítulo 13, verso 35, Jesus disse que se nós amarmos uns aos outros, isso dará testemunho ao mundo, o mundo reconhecerá que nós somos discípulos, ou seja, o amor é o testemunho público do nosso discipulado. Sem amor, nós não somos discípulos de Deus. E ainda em 1 João capítulo 4, verso 21, diz assim: temos da parte dele este mandamento: aquele que ama a Deus, ame também o seu próximo. Então, o amor ao próximo, ele é um mandamento, ele é serviço. Nós devemos agir de maneira intencional no nosso amor. Não é apenas um sentimento. Eu não preciso gostar de servir, eu não preciso estar disposto a servir. É um mandamento que Deus nos deixa, e mandamento nós cumprimos, porque nós somos servos e Ele é o Senhor. Então, o amor era a norma da comunidade cristã nos primeiros séculos. Aí tem um texto aqui que diz o seguinte: são principalmente os feitos de amor tão nobres
que levam muitos a colocar uma marca sobre vós. Então, é um testemunho, né, contemporâneo, um testemunho da época, que diz o seguinte, que o amor era o que fazia com que as pessoas levassem a marca de Cristo sobre si. E aí, na continuidade, o autor relata aqui 2 eventos que aconteceram, né, 2 pandemias que aconteceram na época. Uma foi a peste antonina e outra a peste de Cipriano. Eram doenças, né, que aconteciam naquela época, motivada aí por diversos casos, como aconteceu também recentemente no mundo, uma grande pandemia que matou muita gente. Então os cristãos, eles ministravam aos doentes, e essa praga acabou matando milhares de pessoas, inclusive cristãos, inclusive as pessoas que estavam envolvidas, ou seja, eles deram a própria vida em função de salvar outras pessoas. E aí o relato de um livro da época diz o seguinte: a maioria dos nossos irmãos cristãos mostrou um amor e lealdade ilimitados, sem se importar com o perigo, se encarregaram dos enfermos, atendendo a todas as necessidades e ministrando-lhes em Cristo. Com eles partiram desta vida serenos e felizes, pois foram infectados por outros com a doença, atraindo sobre si a enfermidade de seu próximo, aceitando alegremente as suas dores. Então, os cristãos do primeiro século se envolviam de tal forma no cuidado, no amor com o próximo, que acabavam morrendo por isso. Eles formaram um grande exército, como se fosse um grande exército de enfermeiros cuidando das pessoas. E como eles não tinham os preparos que nós temos hoje em dia, eles acabavam também se infectando e morrendo. Então aqui nós vemos pessoas que levaram o amor ao extremo, que levaram o amor de Cristo ao extremo. Eles se envolveram com as necessidades das pessoas de maneira extrema, e muitas pessoas, então, vendo essa atitude dos cristãos, eles foram tocados pelo amor, foram tocados pela palavra de Deus, e aí então eles acabaram se convertendo ao cristianismo. O texto diz que houve um grande crescimento da igreja nesse período. E o autor termina aqui a parte de quinta-feira fazendo uma pergunta: como aprender a morrer para o eu, para que manifestemos um espírito altruísta? O oposto do amor é o egoísmo. Se nós queremos amar como Cristo amou, nós temos que matar o egoísmo. E a única forma que nós temos de matar o nosso próprio egoísmo é com serviço. Deus nos chama para o serviço. Deus nos chama para servir. Nós não podemos passar a vida toda na igreja como necessitados. Tem muita gente que vai para a igreja e se comporta como necessitado. Ele vai apenas como um consumidor. Ele quer consumir um bom culto, ele quer consumir uma boa programação, ele quer consumir uma boa música. No entanto, isso não é o chamado de Cristo. Nós somos chamados para servir, nós somos chamados para agir. Do contrário, nós não estamos sendo a solução da igreja, nós estamos sendo o problema da igreja. A igreja hoje se preocupa tanto em manter os seus membros que a liderança, aqueles que trabalham na igreja, eles trabalham unicamente para fazer boas programações para aqueles que estão sentados no banco sem fazer nada. A igreja deveria ser um lugar onde todos nós, como pastores da nossa comunidade, nos reuníssemos na presença do grande pastor, para beber da fonte da vida e sair praticando as mesmas obras que Jesus praticava. Se você deseja ser um cristão cheio do Espírito Santo, se você deseja ser um cristão à imagem e semelhança de Cristo, eu quero convidar você a se empenhar mais no trabalho, no serviço. Cristo veio para servir e serviu até a morte. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu cristianismo, o seu trabalho em favor da obra de Cristo. Eu termino aqui essa minha participação. Agora você fica com o Lúcio, com as perguntas da parte de sexta-feira. Na semana que vem, se Deus assim nos permitir, estaremos aqui novamente. Um abraço e até a semana que vem.
Valeu, Marcos, valeu, Alexandre, valeu, Ricardo, valeu a você que está chegando aqui, ó, quase o fim, quase a oração final, mas ainda temos algumas perguntas, hoje sim, algumas perguntas rápidas e que nos trarão algumas meditações importantes aí, complementando o que os três já falaram do tema central dessa lição. A primeira pergunta diz assim: qual é o propósito da perseguição? Por que Deus permite que seu povo sofra? Em sofrimentos que não têm explicação, por que a experiência pessoal do amor de Deus é tão importante para manter a fé? Sabe, irmãos, essa pergunta é bem interessante, mas ela é capciosa, porque a resposta está na meditação de sexta-feira, né? No livro aqui, O Grande Conflito, página 36. Mas quando você vê, né? Essa semana mesmo recebi uma notícia de uma criança de 8 anos que está num câncer que já está espalhado pelo corpo, sabe? E está sofrendo, aí chega alguém e fala assim, ai, não, é porque Deus quis, é porque Deus, sabe? É difícil, tem gente que às vezes não tem o dom de falar a coisa errada, mas é interessante porque nós precisamos reconhecer, irmãos, que nós não entendemos a cabeça de Deus, que nós podemos compreender os planos que Ele revelou ao ser humano através da palavra, mas nem tudo está revelado. Então, por que os salmistas que a gente acabou de estudar, eles sempre falavam, ô Senhor, por que aqueles injustos estão prosperando e o justo, coitado, está sofrendo, né? Mas daí o próprio salmista respondeu, né? Olhou e logo não viu mais os injustos, né? Não viram. Então, acho que a gente precisa ter isso em mente, sabe? Existe um plano para Deus, um plano de Deus para nós, na verdade, e esse plano, ele não é para este mundo, essa pequena etapa aqui de nossa existência, né? Aí, sei lá, por exemplo, essa criancinha até os 8 anos, sabe? Sei lá, eu já estou aqui com meus 44, sei lá quantos anos ainda vou viver, sabe? Então, assim, ninguém sabe, né? Uma coisa é certa, Deus não está, não é que ele não esteja preocupado, reformulando a minha frase, o foco de Deus não é para o zelo aqui nessa terra, porque essa terra jaz no maligno. O zelo de Deus maior foi ter entregue Jesus para morrer no meu e no seu lugar. E isso sim garantir que não 80 anos, mas que nós possamos preencher esse espaço, né, vazio que está lá no céu. E aí tudo que nós vamos aprender ainda mais. Então, realmente, assim, qual é o propósito da perseguição? Você sabe responder qual que é o propósito? Ah, é porque o ouro é purificado, né, pelo fogo. Tudo bem. Por que Deus permite que seu povo sofra? Você tem realmente todas essas respostas? Me desculpe, irmãos, eu não tenho. Por que Deus permite, sabe, que uma criança de 8 anos tenha um câncer na perna e que faça ela sofrer? Não tem essas respostas não, mas uma coisa eu sei, Deus nos ama e Deus está cuidando de nós a todo o momento, e que este mundo não é o Éden. O Éden foi corrompido e o casal foi expulso do Éden. Aqui não é o Éden, aqui não é nosso lar. Então eu penso até, se isso aqui fosse o céu, tudo certo, para que ir para o céu? Se tudo está certo aqui, se não há doença, não há morte, não há sofrimento, não há choro. Isso aqui é para a gente entender que o governo sem Deus resulta nisso, em dor e sofrimento. A segunda parte, né? Porque uma experiência pessoal do amor de Deus é tão importante para manter a fé? Porque quando você confia em Deus, quando você tem, sabe, aquela comunhão diária com Deus, vai vir uns perrengues da vida e adivinha com quem você vai estar conversando? Com Deus. Vai vir aqueles momentos alegres que você está super, tudo dando certo, adivinha com quem você vai estar conversando? Com Deus. Então a experiência pessoal é importante que você conheça mais esse Deus e o melhor, Ele se permite conhecer, sabe? Como a gente já estudou em lições anteriores, né? A ação, a iniciativa sempre é de Deus se revelar à humanidade, às pessoas. Então, busque esse Deus. Se você não conhece, você está, né, como foi falado na semana passada, o Marcos falou, né? Se às vezes você se sente pecador, se você às vezes se sente que não merece, busque esse Deus, somente o busque. O resto é o Espírito Santo que vai agir em você e vai fazer aquilo que você não consegue fazer por você mesmo. 2. Onde está Deus quando estou sofrendo? Se Ele me ama, por que estou passando por esse momento difícil? Que respostas você daria a essas perguntas? Eita, né? É um complemento da primeira pergunta, né? Novamente. Acabei de passar por uma situação, né? Um amigo falando que essa semana foi uma tragédia. Nada deu certo, ele não conseguiu passar num teste seletivo, não passou noutra coisa. Ele falou assim, nossa, eu estava contando,
A única coisa que eu falei é assim: tem fé em Deus, tenha paciência. Deus sempre está cuidando de nós. Então, assim, tenha certeza que Deus está cuidando de nós. Então, Ele está preparando algo para você e Ele está do seu lado. Não, ele falou: não, Lúcio, eu estou em paz, graças a Deus estou tranquilo, mas foi uma semana muito triste. Mas uma semana triste ao lado de Deus, né? Que a gente possa largar aquela filosofia do Deus da lâmpada, que é o gênio da lâmpada, né? Que só realiza desejos, que a gente determina o que Deus faz na nossa vida. Não, a gente se submete ao que Deus faz nas nossas vidas. Acho que é isso que a gente precisa. 3. Como sua igreja pode se tornar uma comunidade solidária para impactar o mundo? É aí que nós entramos na ação, né? O Ricardo ama falar de fé, emuná, que a própria palavra, né, em hebraico já significa fé em ação, fé com propósito, fé com papel. Então, assim, a nossa igreja, a igreja fala pessoa, né? Nós cristãos temos uma função nesse mundo, né? Primeira coisa, como nós podemos nos tornar uma comunidade solidária, né, para impactar o mundo? Ajudando a aliviar as dores deste mundo. É isso. Nós podemos impactar o mundo nos testemunhos, porque eu já passei muitos perrengues na minha vida, apertadíssimos, coisas desesperadoras. Graças a Deus estou aqui, vivo por enquanto, né? E ao mesmo tempo a gente pode também servir para aliviar a dor dos outros, através da nossa assistência social, da ASA, através de um abraço. Acabei de ver vindo um velório, nosso querido irmãozinho Raimundo aqui, Rodrigues, foi um diácono, foi um exemplo de ser humano, e ele foi fazer uma cirurgia na segunda-feira, ainda estava pedindo para os amigos lerem trecho da Bíblia e cantando hino, sabe? Então, assim, eu acho assim, né? Eu até vim assim do velório, mas, sabe? E eu vejo assim, como é diferente o velório de um cristão. Um senhorzinho que, olha, tá com a gravatinha assim de chefe dos diáconos, muito feliz, ele descansou em paz com o Senhor, descansou orando. Então é diferente, não há desespero. Há o choro da saudade, claro, né? Mas é diferente, né? Então, nós podemos impactar a sociedade mostrando o que é Deus para a sociedade, o que Deus tem feito na nossa vida. E permitir também que Deus faça bastante coisa. Pessoal, terminamos aqui. Acabaram essas perguntinhas. Eu acho que me alonguei até um pouquinho demais. Valeu pela sua companhia até aqui. Não esqueça, né, de deixar o seu comentário, se você tiver um tempinho no celular. A TV só dá para assistir, por enquanto os comentários dá para ler os comentários. Mas deixa o seu like, né, compartilhe os vídeos, é muito importante mesmo. É uma forma de você ajudar aí o nosso material a atingir mais pessoas, beleza? Vamos encerrar então esse estudo com uma oração, assim como nós começamos. Busquemos ao Senhor então em palavras de oração. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua mensagem, obrigado porque o Senhor transforma os nossos corações, porque o Senhor implanta neles o verdadeiro amor. Ele não vem naturalmente de nós não, Pai. O Senhor sabe o que nós pensamos e como nós agimos muitas vezes, mas graças a Ti, guiados pelo Teu Santo Espírito, possamos ser melhores, pensar melhores e agir melhores. Obrigado pelas lições, obrigado por ter possibilitado nós 4 aqui estarmos reunidos e também possibilitar que vários ouvintes nesse momento estão dedicando um pouquinho do seu tempo, do seu precioso tempo, para estudar a Tua Palavra conosco. Muito obrigado, continue nos iluminando. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Então é isso aí, pessoal. Nos vemos já no terceiro vídeo dessa série sobre o grande conflito. A luz brilha na escuridão. Ó, uma resposta lá da terceira pergunta. Que a luz possa brilhar na escuridão aí deste mundo. Então fiquem com Deus. Até lá, se Deus quiser. Tchau, tchau, pessoal.